Então vamos falar de stock options. O segredo das startups não somente para enriquecer elas próprias, mas também seus colaboradores. Então, para iniciar esse papo sobre stock options, a gente tem que levar em consideração que a gente não está falando de uma obrigação. Ninguém é obrigado a exercer stock options, mas sim uma possibilidade. E uma possibilidade que pode alavancar muitas empresas. As stock options, elas nada mais são do que uma possibilidade que você dá para um colaborador de adquirir ações da empresa que ele trabalha, mediante um preço mais vantajoso do que seria o preço de mercado. Então, esse colaborador ele vai pensar em duas possibilidades: o desconto que ele vai receber quando ele exercer as stock options, que normalmente é um desconto bem relevante, então ele já começa ganhando, e ele vai pensar no futuro. Então, se ele acredita naquela companhia que ele trabalha, ele vai querer exercer as stock options, porque ele vê que o valor das stock options tende a crescer no futuro. Então ele não vai se sentir meramente como um funcionário, mas ele também vai se sentir parte dessa companhia. Ele possui ações de fato da empresa que ele trabalha. Parece complexo, mas é simples. E tudo depende de fazer um plano de stock options bem estruturado e com características específicas que joguem esse plano para de fato ser um plano mercantil de stock options. Então vamos começar com os elementos principais. Vou trazer dois aqui que são os que eu acho mais relevantes. O primeiro dele é o vesting, que é o período mínimo que um colaborador tem que estar na empresa depois de fazer o exercício das stock options, depois de anuir com o plano de stock options, para que depois desse vesting ele tenha o direito de fato é, pagar o preço de exercício e adquirir as stock options. E isso é extremamente relevante porque esse colaborador ele vai estar influenciado a permanecer nessa empresa pelo período de vesting. Vamos colocar um exemplo. Vesting de um ano. O colaborador, em janeiro, tem a possibilidade de anuir com o plano de stock options, mas ele vai ter que permanecer até o final do ano para, depois desse período, ele de fato adquirir essas stock options, o que é uma vantagem muito grande para a empresa, né? Porque eu quero reter meus talentos, eu não quero que esse funcionário saia para outra empresa. E ele sabendo que ele vai ter direito às stock options, vai influenciar ele muito a permanecer nessa companhia. Outro elemento, e aí eu acho que é o grande pulo do gato, é o preço de exercício, que não precisa ser necessariamente o preço de mercado. Você pode oferecer um plano de stock options que vai dar para o seu trabalhador um desconto. E esse desconto vai ser levado em consideração muito por esse trabalhador, que vai vislumbrar exercer essas stock options exatamente pensando no desconto que ele vai ter nessa compra. É muito interessante você engajar por stock options. Engaje esses trabalhadores, engaje seu time produtivo dentro da sua companhia através de um plano que seja bom para eles e retenha esses talentos na sua empresa. Se o preço de exercício é de fato o pulo do gato, aqui está o ouro. São as oportunidades tributárias e trabalhistas. E eu não estou falando com base na minha cabeça, no que eu acho ou no que a doutrina acha sobre as stock options. Eu estou falando aqui com base no que o STJ decidiu no tema 1226. E a grande questão decidida pelo STJ é: as stock options não são salário. Elas não têm natureza trabalhista, e sim natureza mercantil. Pode parecer algo muito simples ou até algo bobo, mas isso tem implicações muito relevantes. Se as stock options não têm relação com o mundo trabalhista, então não faz sentido eu ter encargos trabalhistas incidindo sobre as stock options, e está uma grande economia. Então, INSS, FGTS, férias, 13º, nada disso vai incidir sobre stock options. Para um funcionário, isso é ainda melhor, porque, tendo em vista que nós estamos aqui tratando de uma parcela mercantil, nós não estamos também falando de tributação de uma parcela como se fosse salário. Então você não vai pagar a tributação como se fosse salário, e sim como ganho de capital. Então você tem uma vantagem muito grande na alíquota, porque você não vai pagar esses possivelmente 27,5% que você paga sobre o salário. Você vai pagar o mesmo que você paga dentro do mercado de ações. Você vai pagar a tributação do IR com base em ganho de capital. E olha que interessante, o STJ decidiu que você só paga imposto de renda pessoa física sobre as stock options depois que você vender elas no mercado e oferir lucro. Então você só paga se oferir lucro e você só paga depois que você vender elas no mercado.
Para a empresa, a vantagem é muito clara, vai reduzir o seu passivo trabalhista e tributário, até porque as stock options lá são dedutíveis do imposto de renda pessoa jurídica. E para o funcionário também a vantagem é muito clara, né? Você pagar uma alíquota bem menor sobre essa parcela do que você pagaria caso você recebesse salário diretamente. Mas o STJ ele decidiu em tese. Então ele decidiu que todas as vantagens que eu mencionei são possíveis para planos de stock options reais, planos de stock options oponíveis. Então você precisa de fato de um profissional qualificado para verificar o seu plano de stock options e enquadrar ele em uma característica de um plano de stock options real. Então você não pode dar para o seu plano de stock options uma série de características trabalhistas e depois querer ter as vantagens de um plano de stock options verdadeiramente mercantil. Por exemplo, você não pode colocar vantagens ou metas para esse funcionário obter as stock options, metas diretamente relacionadas a uma relação de emprego e depois querer que de fato esse plano seja considerado um plano mercantil. Mas você pode colocar metas de fato mercantis no seu plano de stock options, ou seja, o funcionário só vai receber as stock options depois que desempenhar certo desempenho ou que a empresa, de uma forma geral, tenha certo desempenho. Tudo isso desvinculando de uma relação trabalhista. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê tantos planos de stock options quando eles poderiam existir. E eu espero que depois dessa decisão do STJ, que foi extremamente relevante, surjam mais planos e as empresas e os funcionários vejam as stock options como uma boa possibilidade. Eu pretendo fazer mais vídeos no canal sobre essa temática tão relevante e conto com você para curtir esse vídeo e me seguir.